nos apresentar diante de Deus. Nós temos que reconhecer que nós somos adoradores em espírito e em verdade, em espírito livres, sem amarras, mas na certeza de que a nossa razão, ela flui, ela dá direção, norteia a nossa capacidade de acolher a palavra, as promessas de Deus. Uma igreja adoradora que promove a adoração, ela é formada por pecadores perdoados, alcançados pela graça de Deus, que andam em novidade de vida, que sabem o poder que há no sangue de Jesus e não são de forma alguma, se afastam dessa graça maravilhosa. Porque na verdade o que afasta o homem da comunhão de Deus e da comunidade não são os pecados, são desconhecimento do poder que há no sangue de Jesus, porque se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade, de toda injustiça. Então nós devemos nos constituir de uma forma real, adoradores, tanto público como congregacional, percebendo então que relacionamento com Deus no secreto do quarto é uma prática sugerida por Jesus. Entra no teu quarto, para um espaço de um coração que ele se torna transparente, coerente, sincero, ali sem holofotes e dentro de uma dimensão de uma busca, de um encontro, de uma confissão, de um quebrantamento. É quando nós não somos cerceados por olhares e julgamento dos outros. E quando nós saímos do quarto, então nós podemos ver o poder da influência, nos tornamos abençoadores, tanto nos relacionamentos familiares, como também naqueles que dependem de graça e misericórdia, porque nós percebemos que nós fomos alcançados pelo amor de Deus e vivenciamos de forma perseverante e paciente esse amor. A igreja adoradora, ela promove a adoração porque ela percebe que existe um movimento natural e sobrenatural, fruto de uma vivência no Espírito Santo em que liberdade está presente, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. É uma intimidade com Deus, com Jesus, pessoal, no encontro diário. A família formada, desenvolvendo hábitos e valores e afetos, tudo estimulado às vezes por um adorador da família. A igreja então se identifica como cabeça, a igreja que nós identificamos com a cabeça, que é Cristo, ou seja, cujo senhorio se estabelece na vida do indivíduo e no coletivo, numa disposição de um povo que está para fazer a vontade de Deus e não a sua, e segue vivendo a verdade, agindo como Deus orienta e Deus ensina a amar, 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 viver em amor. Temos obstáculos, temos dificuldades no processo e precisamos então de ajuda. Nós temos situações práticas que às vezes são maculadas por dogmas, compreensões distorcidas por práticas que acabam sendo automatizadas e nos levando a não entender plenamente o Deus que nós adoramos. O Deus que nós adoramos, ele não é pautado por uma fidelidade insana. A adoração é mais pautada por um reconhecimento da nossa limitação como adoradores, ao ponto de, diante desse Deus, nós não temos como expressar, a não ser como Paulo, fiel à palavra e digno de toda aceitação, que Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Como Isaías disse lá, ai de mim, quando ele viu a glória de Deus, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. É quando todos que tiveram... Nós temos Gideão quando disse assim, eu vou morrer porque eu vi a glória de Deus. É isso, o padrão é o reconhecimento da nossa pequenez, nossa limitação. Nós temos necessidade de cultuar e de reconhecer a dimensão desse Deus. E compreendendo esse amor, essa graça de Deus e nos fazer verdadeiros adoradores, então nós podemos desenvolver a atitude de vitória sobre ressentimento, mágoa, eliminando o desejo de vingança, cobrança de dívidas e até mesmo deixamos de nos embaraçar com aquele passado monstruoso nosso, porque nós sabemos que Deus nos perdoou e nos
Ele tirou de nós aquele peso. Nós temos que tomar cuidado com os apegos às manifestações exteriores no mundo sensível. Fazem parte, é muito bom bater palma, porque é um recurso do teu corpo se expressar, levantar as mãos, ajoelhar, mas nós temos que tomar muito cuidado para que essas coisas não venham recheadas de hipocrisia e desonestidade, com uma realidade que nós estamos às vezes raquíticos espiritualmente e mais presos a tradições, porque movimento repetitivo pode ser às vezes automatizado. Padrões de pensamento modelam um comportamento, e na adoração não é aceitável isso. Você tem que pensar e agir de forma conjunta, racionalmente, sendo uma bênção. Liberdade que temos no Espírito, para que o adorador evite obstáculo das exterioridades na adoração, ele deve se curvar em humildade sincera e reconhecer a sua indignidade e a sua capacidade de poder pensar suas ações. A adoração ela deve ser comungada com ações. As reações elas podem até acontecer, mas elas têm que ser purificadas, elas têm que ser filtradas. Quando a oração e louvor são a principal alegria, quando o culto coletivo ele passa a proporcionar mais empolgação, nós temos que tomar cuidado, porque a oração e louvor, quando ele faz parte do particular, quando ele está em comunidade, ele serve como um mestre, essa adoração orienta a pessoa a saber como se colocar em comunidade diante de Deus, porque ela vai instruir aqueles que estão ao seu lado, à sua frente. Preocupamos-nos conosco com as nossas necessidades e interesses. É uma realidade, mas devemos estar também preocupados com aqueles que nos cercam, ao ponto de estarmos adorando e em oração também por aqueles que estão dentro do templo, na igreja. Finalizando então, que adoração é essa que Deus se agrada e que agrada a Deus? O desejo de Deus é que a adoração seja conectada, vivenciada por pecadores perdoados, fazendo parte do corpo de Cristo, rompendo com barreiras que os impedem de viver um relacionamento simbiótico, muito profundo, com Deus, com o Pai. E nós precisamos então estar entendendo realmente o que é que agrada a Deus. Será que é mais o culto na comunidade, o culto comunitário, a igreja reunida? Ou será que é aquele culto particular em que eu me coloco diante de Deus transparente, coerente, pedindo a Deus misericórdia? Ambos podem determinar muito uma relação com Deus e nos tornar bênçãos no reino de Deus, e tudo para a glória de Deus. A igreja que é adoradora, ela não abre espaço para vaidade e nem para intenções escusas. Ela sabe filtrar, ela sabe se colocar, ela atrai pecadores para o arrependimento, porque a palavra tem livre curso nesse ambiente e toda a glória é dada ao único que é digno de toda a honra e toda a glória, Deus, o nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o Espírito Santo que habita em nós, nos dando certeza desta grande realidade, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E que Deus seja louvado. Amém.